Iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos falar sobre os sacramentos. Nós vamos falar no geral o que são os sacramentos, tá? E nos próximos encontros nós vamos falar sobre esses sacramentos. Mas antes, no último encontro, nós falamos sobre alguns dados da nossa paróquia, não é isso? Eu vou mandar para vocês depois, tá? No privado. Então, a gente vai mandar as informações, tá? Alguns que já me responderam, eu já respondi de volta, mas agora eu vou mandar um videozinho já certinho com o nome, o que faz, a função, né? E sobre as pastorais eu ainda estou terminando de montar o conteúdo, tá? Mas até nós tivermos nosso encontro presencial, eu vou mandar para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeiro, antes da gente falar em sacramento, nós temos que entender que na nossa vida existem alguns símbolos, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, a aliança. Essa é minha aliança, né? E essa aliança, ela pode representar o quê? Casamento, noivado, né? Existem outros símbolos também, ó. As flores. As flores, elas podem representar um presente, algo bonito, harmonioso. Mas ela pode representar também, quando a gente lembra de velório, a gente sempre lembra de levar as flores, né, num velório. Então, assim, o mesmo símbolo ele pode representar outras coisas também, tá? Então, os sinais, os sacramentos são esses sinais. Existem sinais visíveis, é o que a gente vê. Quando você vai lá na igreja, você recebe a primeira comunhão, você é batizado, é crismado, são sinais visíveis. A água, né? O tecido branco, o diácono ou o padre, ele coloca a estola branca, né, sobre a gente, para quem vai batizar, por exemplo, né, é um símbolo. O óleo é um símbolo visível, e o invisível é aquilo que ele faz dentro da gente, é aquilo que ele nos modifica, nos transforma por dentro, tá? Então, são esses sinais, tá? Então, a gente tem que pensar nisso. Todos os sacramentos são sinais, tá certo? Bom, e aí o que acontece? Os sinais, ele permite que as coisas façam sentido, tenham sentido, tá? Porque assim como você tem a água, por exemplo, que a gente lembra do batismo, a crisma a gente lembra o óleo, a gente lembra o fogo, que é o Pentecostes, né, o Espírito Santo, nós vamos falar mais à frente aí, mas só para vocês verem que são símbolos, tá? Que a gente vai vendo na hora de receber os sacramentos. Por exemplo, a primeira comunhão, né? A gente tem a hóstia consagrada, a gente acredita que é o pão, que há a transubstanciação, que é o quê? A substância é o pão, a substância é o vinho, mas a essência dele é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, tá? Então, esses são os sinais, os visíveis e o que a gente não pode ver, mas a gente pode sentir, tá? E a gente vai vendo depois, a gente vai trabalhar cada sacramento, tá? Pra ver certinho o que significa cada um. Mas esse primeiro encontro aqui sobre os sacramentos é um geral, pra gente entender, tá? Lá em 1 Coríntios, bem depois dos Evangelhos, tá? Vem o Atos dos Apóstolos, Romanos, Coríntios. Então, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11,
versículo 23 ao 26. Vamos lá. De fato, eu mesmo recebi do Senhor aquilo que lhes transmiti, a saber, na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus pegou o pão e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado para vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que dele beberem, façam isso em memória de mim. De fato, todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, aqui você viu um pedacinho do que é a missa. Lá na missa nós temos esse momento aqui, tá? E Jesus, ele falou: façam isso em memória de mim. Ele pediu para que nós continuássemos fazendo. Ele pediu para que nós não deixássemos que isso morresse, que permanecesse na memória. Por isso que a gente faz isso em todas as missas, porque nós aprendemos com Jesus, tá? Não foi uma invenção, mas foi o que Jesus ensinou. Então vamos lá. Aqui a gente vamos reconstruir o texto, né? Então ele conta, né, que na noite que ele foi entregue, ou seja, na noite que ele foi traído, tá? Naquela mesma noite, olha lá. Ele pegou o pão, partiu e deu graças. Se vocês observarem na missa, o padre faz isso. Ele pega o pão, ele levanta, ele parte, né? E ele deu graças. E ele fala que esse é meu corpo. Jesus não falou isso representa meu corpo. Ele disse, este é o meu corpo. Por isso que nós acreditamos que realmente é o corpo dele, tá? Não é uma representação, porque ele falou, ele ensinou isso, que é o corpo dele, não é uma representação. Então, esse é meu corpo, este é meu sangue, tomai e bebei. Este é meu corpo, tomai e comei. Pra gente fazer que nós tenhamos, que ele possa alimentar a nossa alma. É para isso, é para ele alimentar a nossa alma, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente fala o pão, o cálice com o vinho, né, a gente vai lembrar desses momentos, dessa entrega que Jesus, ele se entregou para nós, tá? Se entregou para nós ali em corpo, em sangue, e depois ele nos entregou por nossos pecados na cruz, tá? Então, quem escreveu esse texto foi São Paulo, por isso que fala, 1 Coríntios, é a primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, tá? São Paulo que escreveu. Ele diz que recebeu pessoalmente o que ele passa a ensinar. Ele participou disso, olha lá. Como que ele começou? Eu mesmo recebi do Senhor aquilo que ele transmitiu. Ele está contando que ele viu, ele participou daquilo ali, né? Então ele recebeu pessoalmente. É o mais antigo testemunho sobre a Eucaristia. Esse é um testemunho de Eucaristia, tá vendo? Ele vai lá no ano de 56, 10 anos antes dos Evangelhos. Olha só. São Paulo relembra a instituição da Eucaristia. Aí lá nos Evangelhos, os Evangelhos contam como Jesus fez certinho na época, o que ele falou, tudo detalhado, né? E ali São Paulo, ele transmite aquilo que ele viu também. Ele é a memória da morte de Jesus, que entrega sua vida na cruz para que todos nós tenhamos vida, tá? Então, o pão e o vinho, ele se torna, tá? Ele não se transforma, ele se torna o corpo e o sangue de Jesus, tá? Esse corpo e esse sangue que foi derramado do Senhor, né? Então, essa comunidade que vivia, ela já celebra esse momento de Jesus. Lá a comunidade dos discípulos, apóstolos, eles já transmitiam isso para as pessoas. E eles viviam isso. O que Jesus ensinou, eles viviam, né? Que na verdade, logo após, virou o sacrifício da cruz, tá? Então, esse gesto que vai repetir na missa. Por que a gente não pode mudar? Mas todo domingo a mesma coisa? Sim, todo domingo a mesma coisa. Eu não posso mudar algo que Jesus falou. Eu não posso mudar algo que Jesus fez. Como é que eu vou mudar o que ele falou, né? O que a gente muda na missa?
as leituras, todo aquele momento ali, mas a parte eucarística para esse momento eucarístico, ele não pode ser mudado, tá? Não podemos colocar outras palavras, tá certo? Então, eles são sinais que manifestam esse amor. Olha que coisa mais linda. Jesus se entregou, se fez corpo e sangue para que nós tenhamos vida, né? Então, isso é muito importante, tá? Nele está contida a graça. O que é a graça? É uma vida sobrenatural. É além do natural, vai além, né? É sobre. E aí, através desse sinal, ele concede esse momento, essa vida sobrenatural. Esse sentimento sobrenatural que a gente tem. Uma coisa é você ver, né? Ter os sinais e você ver, olhar a beleza. Outra coisa é você sentir. Você não consegue ver, mas você sente, sabe o que está acontecendo, tá? Então, os sacramentos são esses momentos de fé, tá? Eles supõem a fé. Então, se você não tem fé, esse ritual ele se torna, olha só, ele pode se tornar um ritualismo mágico, uma coisa, né? Uma magia lá, uma coisa diferente, mas não vai transformar, tá? A fé que envolve os sacramentos, ela tem efeito, ela transforma. A mágica acontece ali, apareceu, sumiu, aconteceu, acabou. Agora, esses sinais, essa fé faz com que esses sinais transformem a nossa vida, nos tornem pessoas diferentes, pessoas que amam, pessoas que buscam o reino, pessoas que fazem o bem, tá? Então, o ressuscitado continua presente e agindo, porém, as condições humanas favoráveis são partes necessárias. Jesus, ele não deixa de agir em nós. A diferença é que eu me abro para essa ação e eu começo a perceber essa ação na minha vida. Viu a diferença? Então, Jesus está agindo em você o tempo todo. Mas quando eu não me abro, eu não consigo perceber isso. E esses sacramentos, eles nos ajudam a abrir essas percepções nossas, tá? Bom, então ele acompanha a gente durante a vida inteira, Então ele começa. O primeiro sacramento é o batismo. Mas eu não batizei até hoje. Mas o primeiro sacramento que você tem que ter é o batismo. Sem o batismo você não faz mais nada, tá? Depois do batismo, o costume nosso é você ir para a primeira comunhão. Mas antes da primeira comunhão, você tem que passar pela confissão. Para eu me alimentar desse corpo e desse sangue, eu tenho que estar limpa. Eu tenho que fazer uma faxina na minha casa. Eu faço a faxina da casa através da confissão. Então eu vou lá deixar tudo que é ruim em mim, eu deixo para Jesus cuidar. E jogue fora, tá? Então minha falta de perdão, minha mentira, meu fracasso, vai tudo para Jesus, tá? Então eu me limpo e aí eu vou para a primeira comunhão. E aí eu crismo, tá? É a crisma, que é a renovação desse batismo. Então, uma coisa é lá no início e agora eu estou na maturidade da fé. É um sacramento da maturidade da fé, que é a crisma. Depois eu posso escolher entre o sacramento do casamento ou eu posso me tornar um religioso, uma religiosa, padre, freira, tá? Então eu posso escolher. Os dois são sacramentos de serviço, tá? Eu me caso para serviço, para servir alguém. Eu não me caso para ser para ser servido, né? Assim o padre, ele não se torna padre, não é para servir ninguém, não é para ser servido, é para servir as pessoas, né? Para poder trazer Jesus, levar Jesus e servir as pessoas daquilo. E aí na hora da morte, a unção dos enfermos. Hoje em dia a unção dos enfermos ela não é feita só na hora da morte, tá? Porque antigamente era. Mas agora quando você tem uma doença muito séria, algo que você não sara, por exemplo, você pode pedir a unção dos enfermos, não tem problema, tá? Bom, então a gente tem esses sacramentos, esses 7 sacramentos que a gente vai passando por eles durante a nossa vida, tá? O que o Catecismo da Igreja fala? Os sacramentos são sinais eficazes da graça
instituídos por Cristo e confiados à igreja. Quem criou os sacramentos e instituiu foi Cristo e confiou à igreja. Olha o que Jesus falou: façam isso em memória de mim. Vocês vão continuar fazendo, tá? Os ritos visíveis, é o que a gente pode enxergar, sob os quais os sacramentos são celebrados, significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Cada sacramento ele concede uma graça, tá? É uma graça diferente, são derramadas graças. Produzem frutos naqueles que o recebem com as disposições exigidas. Então eu tenho que estar preparado para receber o sacramento e através daquilo ali, o meu coração estando aberto para aquilo ali, eu vou começar a dar frutos, tá? O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé, que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Então os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. Você pode receber todos os sacramentos. Se você faz aquilo por fazer, vai ser um sacramento a mais na sua vida, vai ser só um nome do Pai lá e pronto. Não vai ter efeito na sua vida. Então eu preciso ter fé para eu ter essa força do Espírito Santo, para eu enxergar esse Deus maravilhoso transformando a minha vida e ter essa vontade e essa disposição de realmente não ter medo dessa transformação, tá? Bom, então esse sacramento, eles comunicam a graça, tá? Ele comunica a graça de Deus. Independente de quem está administrando ou de quem recebe, ele está comunicando a graça. Ele comunica. Então você recebeu o sacramento, a graça está sendo lançada, está sendo comunicada. Como que você percebe essa graça? É quando você está disposta a perceber, disposta a mudar de vida, disposta a ser diferente, tá? E acreditar nesse Deus. Olha, a nossa atividade dessa semana, ela é bem tranquila, tá? Vocês estão vendo que agora nós estamos entrando no mundo da igreja, tá? Então, para quem não estava participando das missas da igreja, agora vai começar a perceber a necessidade disso, tá bom? Então, o que acontece? A nossa atividade é você ir à missa, ir à igreja. Inclusive a matriz ela é aberta amanhã toda, se você quiser ir lá. E lá você vai perceber e achar, encontrar, perguntar se precisar, onde fica a pia batismal, a mesa da Eucaristia. Essa na missa a gente consegue perceber, né? E confessionário, onde nós vamos confessar. Então, esses 3 lugares são os lugares onde os sacramentos se realizam. E você precisa saber lá dentro da igreja onde que ficam esses locais, tá? Não é toda a igreja que tem a pia batismal, não é toda, mas algumas têm a pia batismal. A mesa da Eucaristia, olha onde acontece essa transubstanciação, né? Em cima a gente tem que entender que tem o altar, que é aquela mesona, né? Que fica bem no meio da igreja, no meio do presbitério. E embaixo onde a gente pisa é o presbitério, tá? Altar é a mesa. Tem gente que troca, tá? Eu vou lá no altar agora. Não, o altar é a mesa, você não vai subir lá. E aquela mesa é sagrada. É lá que acontece o sacrifício de Jesus. A gente tem que ter um profundo amor e respeito no altar. Um profundo altar, olha só o nome. É onde Jesus faz o seu sacrifício todo domingo na missa, ou todo sábado à noite, né? A missa começa no sábado às 6 horas da tarde, já celebra domingo. Então, assim, é muito importante a gente ter esse respeito. Por isso que missa, a igreja, não é um lugar para chegar lá, não ter ninguém e a gente começar a correr, brincar, pular, contar piada. Só porque não tem missa? Não. O altar tá lá, é onde Jesus está. Em toda igreja há o sacrário. Sacrário, você vai procurar aquela luzinha vermelha acesa, aquela luzinha que na verdade representa uma vela, por isso que ela é vermelha, tá? Lembrando o Espírito Santo, a vela. Então você vai procurar, e quando você chega na igreja, que você faz aquele nome do Pai, que você ajoelha, procurando esse lugarzinho. Você tem que fazer virado para ele, tá? Muita gente faz virado para Jesus, a imagem de Jesus lá
lá na frente. Não é. Você tem que procurar o sacrário. Aí você, para encontrar o sacrário, você vai procurar essa luzinha, tá? É onde ela tá. E aí lá naquela caixinha, lá só tem hóstia consagrada. Por isso que é Jesus que está lá. Porque é nessa transubstanciação, lá não fica só a hóstia. Quando a hóstia, quando entra a âmbula e pessoas levam, né, ali na hora do ofertório, lá não é consagrado, lá ainda é pão. Mas depois que o padre faz aquela consagração ali em cima e realmente no altar, aí é Jesus. Aí o que sobra das hóstias que sobraram da comunhão vão todas para dentro do sacrário. Ou seja, Jesus está lá no sacrário. Por isso que a gente está lá, por isso que a gente vai lá, né, rezar lá, por isso que é importante a gente visitar o sacrário. E eu quero deixar para vocês a música muito linda que fala desse sacrário, né, que Jesus espera por cada um de nós nesse sacrário. É lindo, 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 maravilhoso. E saber que Jesus nos espera, né, ele está lá no sacrário nos esperando. E a música fala, né, ele fica dentro de uma caixinha. Você seria capaz de ficar escondidinho dentro de uma caixinha, esperando quem você ama ir lá atrás de você? Mas Jesus fica. Ele fica nessa caixinha, com todo o amor que ele tem dentro do coração, e fica esperando a gente lá no sacrário. E muitas vezes a gente deixa ele lá, né, esperando só. Então vamos visitar o sacrário. A igreja é aberta o dia todo, não fecha pro almoço, tá? Só que ela fecha às 5 da tarde. Não fecha pro almoço. E sábado até 11 horas tá aberto lá também. E quando você for à missa, vai uns minutinhos mais cedo, procura o sacrário, ajoelha lá, conversa com Jesus e deixa ele conversar com você. Você vai ter experiências maravilhosas. Começa a visitar o sacrário para você ver quanta graça e quanta experiência linda você vai ter com Jesus. Busque o alto. Se você quer sentir, se você quer ser transformado, busque o alto. Não fique esperando não, tá? Mas aí a gente volta e eu vou passando tudo para vocês. E eu tenho uma gratidão muito grande, assim, o quanto Jesus é maravilhoso e o quanto a gente é pequenininho, né? Eu sou tão pequenininha, por mais que eu tente aproximar dele, o meu humano às vezes fala mais alto. E buscando esse sacrário, buscando estar perto dele, tudo fica mais fácil, tá? Então quando você estiver aí trabalhando, te dá uma folguinha, um momento de almoço, você corre lá, vai no sacrário, conversa com Jesus, não precisa falar nada pra ele, senta lá e fica quietinho, só olhando pra ele. Fala, Jesus, eu tô aqui, eu estou aqui, só isso. E você vai ver o quanto você vai se sentir ainda mais amado por ele. Amém? Então, a atividade de vocês é anotar para mim a parte mais interessante que vocês acharam e vocês vão contar da experiência de buscar essas 3 informações aqui: a pia batismal, mesa de Eucaristia, confessionário e a experiência de estar no sacrário junto com Jesus rezando, tá? Vocês só vão contar a experiência. Se foi, o que você achou, se você já tinha percebido isso ou não. Teve gente que já foi em batismo, já até sabe onde fica a pia batismal. Mas eu quero que vocês comecem a enxergar também, não só na matriz, não só na capela onde vocês estão acostumados a ir, mas em todas. Quando você chegar dentro de uma igreja, seja lá no fim do mundo, seja no Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, que seja lá no Miami, na China, não importa. Igreja católica sempre vai ter o sacrário e sempre vai ter Jesus. E aí eu quero falar de Nossa Senhora de Fátima rapidinho. Não, vou falar não, vou deixar vocês pesquisar. Vou deixar só a dúvida, a interrogação. Nossa Senhora de Fátima, quando ela apareceu para os 3 pastorzinhos, né? Numa das aparições o anjo veio e deu a comunhão para eles. E é lindo, assim, a experiência que eles tiveram, né? Mas eu vou deixar, eu vou encher de vídeos o grupo essa semana. É muito lindo a experiência que os pastorzinhos tiveram. Os pastorzinhos tiveram com essa visão de Nossa Senhora de Fátima. E o anjo deu a comunhão para eles e disse que buscou na igreja.
porque Jesus vivo só tem lá na igreja, né? A comunhão mesmo, Jesus é na igreja. É no sacrário, né? E é lindo, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu também amo. Vocês vão começar a ter esse amor também. E eu sei que muitos aqui que estão me assistindo, estão acompanhando até hoje, já aprendeu a ter esse amor diferente por Jesus e sentir